Olá, queridos amigos e irmãos, é com muita alegria que nós estamos começando hoje aqui no canal Palavra de Esperança, o Café com Esperança. Esse momento especial, esse bate-papo aqui pelo canal, nós estaremos uma vez ao mês trazendo convidados, pessoas queridas. E exatamente hoje que nós estamos aqui para começar esse trabalho, chegamos aos 1000 inscritos no canal. Então louvado seja Deus pela vida de cada um de vocês, obrigado a todos, curte, compartilha, isso você com certeza vai nos ajudar muito a fazer com que o canal cresça ainda mais. A proposta deste momento é compartilhar histórias de fé, superação de uma forma simples, descontraída. E é claro, para um bom mineiro não pode faltar, dentro de um dedo de prosa, aquele cafezinho e o nosso famoso pão de queijo. Além do pão de queijo especial, foi preparado para nós aquele bolo que nós vamos tentar segurar até o final da gravação para não experimentá-lo, né? Mas acho um pouco difícil, até porque aqui tem dois caras que são bons de prosa e bom de garfo também, né? Amém. Brás Paulo, que alegria, cara. Tinha que começar com você, você é um irmão querido. Seja bem-vindo ao Palavra de Esperança e hoje ao Café com Esperança. Rapaz, é uma alegria estar com vocês, principalmente com você, João. É uma alegria e uma honra. Falo que uma das palavras da minha vida que são do meu norte, que tudo seja feito com alegria, que tudo seja feito com entusiasmo, com fervor, com tudo isso que a palavra de Deus merece. E uma das coisas que a palavra de Deus gera entre as pessoas são esses vínculos fortes de amizades. E uma das coisas que nós mais percebemos hoje é o quanto as pessoas estão carentes. Por isso que a palavra de Deus já fala: quem tem um amigo tem um tesouro. Bota tesouro nisso. Bota tesouro. E nós já temos um tempinho de história, mas isso nós vamos deixar para o segundo bloco do nosso bate-papo, pode ser? Na época eu era magro, eu tinha cabelo, faz muito tempo. Ô, Brás, não precisa lembrar essas coisas não, mas falando nisso, deixa eu arrumar ele aqui porque eu não tinha ajeitado ainda, mas vamos lá. Tá bom, tá bonito. Tá bonito? Tá brilhoso? Na próxima vai ter uma trança. Tá certo, vai ter a trança. Só Deus na causa. Conta para nós, Brás, quem é você, a sua história, partilha com esse povo, para que as pessoas possam já conhecer um pouquinho de você e de tudo aquilo que nós vamos partilhar durante o Café com Esperança de hoje. Então, gente, quando fala quem é o Brás, eu tenho que trazer à memória meus pais que estão vivos, já idosos, que foi uma educação numa pobreza danada, mas assim com muitos princípios. Eu fiz muita questão de manter esses princípios. Então, o princípio da honestidade, o princípio da fé, o princípio de o que é do outro não é seu, então você fica quieto. E a questão da partilha, né? Eu nasci na cidade, muito cedo a gente tinha que se virar, e aí meus pais se mudaram para a roça, região do Barreiro. E lá no Barreiro eu vi o que era a comunidade nossa dos moradores, né? Uma das coisas que mais me chama a atenção, a primeira, né? Que caminhou na roça, a gente tinha que ter uma obrigação. Você tinha que fazer alguma coisa, ou descascar um milho, tratar dos porcos, você tinha que aguar a horta, né? Tinha que ter alguma coisa para fazer. Então esse é um aspecto que desde cedo eu aprendi o quanto que o trabalho nos educa. E uma outra questão interessante que eu sou de uma geração em que não se comia carne todo dia, né? Hoje tem uma galera que não come carne, é contra e tal, e ok, mas para nós que éramos moleque lá na década de 80, ter um pedaço de carne no prato era um negócio meio raro. Quase sempre o domingo, né? O franguinho, olha lá. E aí o que acontecia? Lá nessa fazenda, meu pai podia criar porco. E aí o que acontecia? Quando era o dia lá, né, de matar o porco, de cuidar e etc., a missão minha era justamente, a minha mãe separava as embalagens, né, daquele porco, e veja, a gente já era bem sem condição, mas ela fazia questão que cada pedaço ali fosse para um vizinho, e a minha missão era entregar. E eu ficava pensando, poxa, mas a gente já não tem nada, ainda vai repartir o pouco que tem. Mas era assim, não, e minha mãe ainda tinha um cuidado assim, meu pai a mesma coisa, ó, a dona Mariazinha gosta do toucinho, a dona fulana gosta dessa linguiça, aqui do fulano é um pedaço de lombinho, e aí fazia aqueles pedacinhos, e eu ia a pé ou a cavalo, dependendo da condição, entregar. E mais tarde eu entendi, às vezes, quando a gente estava ali no meio de semana brabo, que era arroz, feijão, macarrão, um chuchu, chegava alguém com uma bacinha
trazendo também às vezes um toucinho, trazendo uma linguiça, trazendo qualquer coisa, porque lá também tinha acontecido, né, do pessoal matar um porco, e essa solidariedade ficou muito enraizada em mim. A ideia de que você pode ter pouco, mas o ter pouco não te impede de partilhar o que você tem. Então, essa realidade para mim eu trago até hoje. E quando a gente se mudou para a cidade, a gente já começou a participar ali da comunidade Nossa Senhora das Graças, que hoje é ali o Santuário da Medalha Milagrosa, e foi ali que eu fiz a minha primeira leitura, foi ali que eu fiz a minha primeira comunhão, depois foi ali que eu me crismei ainda na época do Dom Jorge Escarso, e ali a caminhada de fé deslanchou. Em 92 eu participei do primeiro encontro de jovens da Renovação Carismática, na verdade chamava-se Primeira Etapa para Jovens da Renovação Carismática Católica, e era um grupo recém-criado que chamava JCCP, que era Jovens Carismáticos Católicos de Patos de Minas. E aquilo foi uma presença tão forte, foi um negócio tão grande, que marca a minha vida até hoje, e até eu conheci a minha esposa Ângela dentro desse grupo de oração. Então foi lá que nós nos conhecemos, hoje nós temos 2 filhos, e eu sempre estive na missão, ora mais enfronhado em coordenação e andando toda a diocese, até fora da diocese, e outras vezes mais reservado, cuidando de outros assuntos, mas sempre na missão. E já tem mais ou menos uns 12 anos que eu sou missionário leigo sacramentino consagrado. Então eu tenho aí essa missão, para além da própria renovação, de ser luz na igreja, e aonde eu sou convidado, eu vou levar a luz da palavra de Deus, da sã doutrina, aquilo que os padres, as pessoas das comunidades, coordenadores me pedem, né? O meu ministério sempre de referência foi a pregação e também a formação. Então essa questão de fé muito enraizada também, né? Até por questão desses princípios de família, e logo você falou que assim que vocês mudaram, vocês já começaram a fazer parte de uma comunidade, e o quanto isso faz a diferença na vida de uma pessoa, e o quanto que essas coisas simples, mas de uma importância tão grande como base, tem ficado às vezes em segundo plano hoje, né, Brás? Olha, eu tenho filhos e assim, eu não sou de tapar sol com a peneira, não. Educar hoje é muito mais difícil. Verdade. Educar hoje é um desafio muito grande. Quando muitos casais hoje fazem a opção de não ter filhos, justamente, e não digo que estejam certos ou errados, mas eu digo justamente o seguinte: o medo tem impedido as pessoas tanto de serem mais firmes na educação dos filhos, quanto o próprio medo de tentar, o próprio medo de dizer, poxa, nós enquanto casal, nós temos que levar vidas adiante, nós temos que assumir esse compromisso que os nossos pais assumiram antes de nós. E eu valorizo muito isso. Se nós tínhamos famílias imensas no passado, e quem tinha famílias grandes, um irmão meio que ia educando o outro, um ia ajudando o outro, nessas pequenas famílias que nós temos hoje, onde a educação fica muito ali para o celular, fica muito dos próprios coleguinhas, são elementos muito frágeis. Por isso que essa firmeza da família ela faz tanta diferença, porque é essa educação com amor. Porque educar com amor não quer dizer que ser conivente. Então, assim, a gente apoia a família, eu participo também do encontro de casais, e a família tem que ser defendida da melhor forma possível, a família tem que ser valorizada, e isso não quer dizer que a família nossa tem que ser perfeita primeiro para depois você defendê-la. É um processo constante, porque nós na família, assim como na vida em comunidade, constantemente a gente perdoa e tem que pedir perdão. Não tem ninguém que está acima do erro. Eu acho que nós todos dois erramos, todos têm falhas, mas é Jesus que mantém aquilo ali conectado, é essa fé em Nossa Senhora que mantém conectado. É aquela história, né? Se o barco for esperar sempre o tempo favorável para partir, ele nunca vai partir. Nunca vai para alto mar. Nunca vai para alto mar. O Brás, ele é da época, nossa, falar isso dá um ar assim, que ele é um cara mais velho. O Brás é da época, como eu peguei um pouquinho dessa época aí, do puxão de orelha, do tapinha. E aí, Brás? Aconteceu isso na história? E o pai e a mãe lá eram mais da conversa. E aí, me conta. Conversava com o chinelo na mão, né, rapaz? Tá vendo? Tinha um tal de Havaiana, tinha um tal de Samoa. Se alguém lembrar aqui o que é o Samoa, é porque você é velho. Você é da época do Samoa? Eu sou da época do Samoa. Você não lembra disso, não. Você tá fingindo que lembra.
Então, tinha a época do SAMU, depois ainda peguei um pedacinho do Raider. Misericórdia, mas é pesado. Mas assim, gente, eu sou grato por todas as vezes que a minha mãe e meu pai, eles me repreenderam. Eu tive muitos colegas também. Né, não foram repreendidos. Tem uma parte que não está viva mais, teve uma parte que teve contato muito pesado com a criminalidade. E nós frequentávamos as casas uns dos outros, aqueles que os pais eram firmes na educação. Eu tenho colegas meus que nós estudamos lá na época do ABNEC, que estão 1000 vezes melhor que eu em vários aspectos, porque tiveram uma educação de qualidade. Eles foram assim educados também para serem zelosos com a família, e de vez em quando nós nos encontramos por aí, aquela recordação gostosa lá dos anos 80, e você vê como que aqueles meninos eles estão bem encaminhados, como que a vida deles foi uma vida onde eles buscam, né, realmente seguir. Vou poder aqui talvez citar 3, né? Me lembro do Marquinhos, que era um dos meninos mais inteligentes que eu conheci na vida. Me lembro do Sócrates, que eu sei que hoje está na Polícia Militar. Me lembro do Samuel, que era irmão dele. Eu lembro da mãe dele, o tanto que ele era firme, né? Às vezes até a gente tinha medo da mãe do Sócrates, Nossa Senhora. Mas que 2 caras fantásticos. De vez em quando eu vejo eles assim na rede social. E que exemplo. Quer dizer, o que nós, entre aspas, gastamos de tempo para educar os nossos filhos, não é gastar o tempo, é um grande investimento naquilo que eles vão precisar para viver nesse mundo. Bom demais. Brás, nós já nos conhecemos tem um tempo, né? Tanto é que quando eu decidi fazer esse quadro, com a ajuda do Tiago, que tem sido um braço direito em toda essa missão que eu assumi, quando eu pensava em nomes, eu já tenho alguns nomes preparados para as próximas entrevistas, mas é um bate-papo, né? Que não é só uma pergunta e resposta, é conversar mesmo. Verdade. Eu falei, o Brás tem que ser um dos primeiros caras para isso, porque é um amigo. E nós estamos juntos, cara. Você sabe desde que ano? Você parou a pensar nisso? Vou arriscar. Deixa eu pensar aqui, ó. Nós nos conhecemos provavelmente quando eu trabalhava na Casa Janete. E você acha que trabalhava na Petrone Calçados? City Modas. City Modas, né? Na verdade, nas 3, né? Que o trabalho era integrado. Eu estou imaginando, nós estamos falando alguma coisa lá pelos idos de 1995, 96. A cara que o produtor fez ali, por aí. Quer dizer, ele era nascido já, ele tá com essa careteira. Você lembra? Foi por aí 96. Mesmo? Aí, ó. 96 para 97. Acertei quase. 96 para 97. Desde ali, a gente criou um vínculo, porque o Brás, ele sempre levou muito a sério tudo que ele faz, mas ao mesmo tempo, com aquilo que ele disse lá no início do nosso bate-papo, com alegria. E a alegria sempre foi algo predominante. E aí nós estávamos aqui antes, né, de começar, falando, cara, nós não dá conta de fazer nada sério. Vai ter a piada, vai ter a zoeira. E daquele tempo, o que você recorda? Como que foi ali a nossa... Que eu falo que ele foi uma construção, né? Foi. Porque nós não estamos aqui hoje com a amizade que nós temos. O Brás esteve lá em casa esses dias, saiu de lá quase meia-noite, né? A gente conversando. Pena que isso acontece tão pouco, que tem uma vida muito corrida. Ele é professor, ele não... Depois, se você quiser falar desse detalhe da sua vida que é tão importante a gente também. não quer. Não, e outra coisa, só para fazer um recorte, eu acredito o seguinte, eu sou professor... Né? Fui professor do produtor aqui. Eu quero fazer essa conta. Quantos 1000 alunos que já passaram aí na minha vida, na minha história. E eu fui um cara que na minha vida, eu nunca procurei ter sossego, João. Engraçado isso. 2. Por isso que a gente acha que dá tão certo. Eu nunca procurei ter sossego. E assim, nunca reclamei. Às vezes eu falo assim, estou cansado, hoje eu estou moído, eu estou assim. Mas também, se fosse para ficar à toa sem fazer nada, eu não conseguiria. E sempre aquilo que eu escolhi sempre tinha a ver com a vocação e a missão. Então, aonde eu estivesse, eu queria que ali tivesse um alinhamento onde eu pudesse contribuir com a vida das pessoas. Então, se eu estava vendendo um produto, e o João vai lembrar bem disso, eu estava lá vendendo. Eu nunca fui o melhor vendedor da loja, porque eu não enganava. Eu falava a verdade. Então, por falar a verdade, às vezes até falar para a pessoa, falar assim... Fulano, deixa eu contar para você, tem esse aqui de tanto, mas tem esse aqui também que vai te servir e tal. Você vê, pelo jeito da pessoa, você via que a pessoa às vezes estava numa situação difícil.
E ali, né, você pagava o preço de às vezes ganhar um pouco menos no final, mas eu nunca fiz a empurroterapia. Então isso era uma característica. Então, ao mesmo tempo do grupo de oração, aquela vontade de servir a Deus, eu tive aquela época, né, muitos que entraram na igreja pensavam, poxa, será que eu tenho que ser padre? Será que eu tenho que ser isso? Eu fiz um período ali vocacional, passou esse período vocacional, eu entendi que a minha vocação não era o sacerdócio, daí eu me dediquei muito a ser um leigo que estudasse, né? Alguém que buscasse aprender. Não, eu tenho que pelo menos ler a Bíblia, eu tenho que pelo menos ler o catecismo, e aquilo pautou as outras escolhas que eu fiz. E foi na época de João Paulo II, né, em que falava-se de educação, falava-se da questão inclusive política, da questão da nossa participação. Os cristãos têm que participar do mundo sem ser do mundo, e aquilo foi muito profundo para mim. Então eu estava no Ministério da Pregação, mas também estava no de Fé e Política, e isso determinou muitas escolhas. Eu cheguei a entrar na vida pública, disputei, ganhei, perdi, e está tudo certo, porque qual é a minha percepção? Aonde você tem vocação, que você sirva, né? Uma frase que a gente já disse tantas vezes um para o outro, né? Na igreja nunca tem lugar suficiente para todo mundo que quiser aparecer, mas nunca vai faltar lugar para quem quer servir. Então às vezes você está servindo de uma maneira muito explícita, e às vezes você está servindo de uma forma anônima, ninguém nem está sabendo que você está fazendo aquilo ali, mas você está fazendo com alegria, com amor, e está tudo certo, porque é aí que a gente tem que mostrar essa força do batismo em nós. Porque nós nunca somos uma coisa só, João. A gente é pai, a gente é funcionário de alguém, ou é patrão, aí dali a pouco você está na condição de um coordenador, dali a pouco você está sendo coordenado. E uma questão muito forte, que isso é para mim, para você, e acho que é para todos que estão nos ouvindo, é não ter apego a cargo. Quem tem o apego ao cargo, ele sofre demais. Isso é um fato. Eu sempre falo, quando eu terminei a coordenação ano passado, uma pessoa chegou para mim e falou assim: João, e agora, o que você vai ser? Eu falei, o que eu sempre fui. Servo, eu não sou mais do que servo. Coordenar não é um cargo definitivo, né? Graças a Deus que é algo transitório. Então, quando você fala isso, né, eu penso exatamente assim, que a gente tem que servir naquele tempo que fomos chamados, mas não somos dono daquele espaço. Tem que vir outros para continuar. Quando eu falava a respeito da loja, quando a gente se conheceu, cara, eu lembrei de um episódio que eu falo assim, a gente tem que lembrar dessas coisas para dar risada, né? Eu acho que eu sei qual é. Eu ia trabalhar numa Monarch 80, velha pra caramba, era vermelha na parte que dava para ver que tinha tinta. Nas outras não tinha, então... A outro sol já tinha tirado já. Por aí. Então, o que acontece? Um dia eu fui embora. Não sei se estava chovendo, alguém me deu carona, eu fui embora, eu cheguei em casa. No outro dia, quando eu fui levantar, cadê a bicicleta? Adivinha? Falei, ai meu Deus, alguém roubou. Alguém teve coragem e levou aquela bicicleta, né? Quando eu cheguei lá na loja, adivinha, a bicicleta tinha ficado na Major Gotti, que é a rua principal da cidade, fora a noite inteira, sem estar trancada, e estava lá. Ninguém teve coragem de roubar ela. Naquela época roubava muita bicicleta, né? Era o meio de transporte. Nós que éramos office boy, todo mundo basicamente andava de bike. Hoje a galera anda de moto, mas nós naquela época cortava a cidade de bike. E aí... Uma semana depois, lá em casa, roubaram ela e deixaram na esquina de baixo. Eu acho que eles quase deixaram 10 reais, 20 reais para falar assim, não, compra outra inteira, faz alguma coisa. Dá entrada numa nova. Ninguém quis levar aquilo, ninguém quis aquela Monarch 80, mas ela tem uma parte na história que ela é interessante. E você já vendeu a bichinha ou ela tá viva? Não, eu acho que ela tá pendurada lá nos meus pais, lá, quase que no museu lá, só para relembrar. Quando ele ficar idoso, ele vai mandar reformar, porque sabe que coisa vintage tá ficando valiosa, né? Nós vamos ter que relembrar dela. Eu tenho muita esperança, o velho tá voltando a ter valor, eu tô cheio de expectativa que vai chegar a minha vez, hein? Maravilha, nós fechamos aqui essa primeira parte, daqui a pouquinho nós voltamos com o nosso segundo bloco. Garanto que você vai gostar muito, porque aí o Braz vai falar da sua caminhada de fé. Daqui a pouco a gente volta. Pois só tu tens, Senhor, palavras de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me alcança.
Maravilha, estamos de volta para dar continuidade a esse bate-papo tão agradável, meu querido amigo Brás Paulo, professor Brás Paulo. Como você quer que chamar? Professor, pregador, servo, Não, amigo? Me chama de Brás, tá bom? Adorei. Assim que é ótimo. bom. Brás, sua caminhada de fé. Eu queria que você partilhasse para nós. Você já foi coordenador da Renovação Carismática da Diocese, foi o período que eu estava ali realmente começando a caminhar. Verdade. E quando e onde tudo isso começou? Na primeira parte você já disse que teve aí o grupo de jovens, onde foi Sim. seu primeiro encontro, talvez. Mas você já falou também que você vem de uma família de fé, claro, isso tudo é a Ajuda base, e conta, né? Mas o seu engajamento dentro da igreja, como renovação carismática, como pregador, como servo, conta para nós. Então, foi tudo muito rápido. Alguém deve lembrar aí, o ano era 1992. 1992 foi Você ainda lembra? o ano da virada. Lembro, né? Alguns reflexos. Tá O que bom. acontece? Foi no ano da enchente, viu? Foi no ano da enchente. 92, que nós estamos 92. vivendo esse tempo aqui na nossa cidade. O que era 1992? Eu estava terminando o que era na época minha 8ª série, né? Estava saindo de uma escola e ia para outra. No ano posterior eu iria para o Polivalente. E em 92 aconteceram 3 coisas simultâneas que foram muito interessantes. Foi a minha participação no grupo de jovens da escola. Depois fui conhecer o Padre Rui e participar, pasmem, da equipe de canto do São Antônio Carajá nas missas de setor. Você cantava, Braz? Cantava, era eu, São Glória Antônio... a Deus que é no passado, né? Glória a Deus. Eu, o São Antônio Carajá e a Dona Aparecida. A Dona Aparecida, na época, eu não tinha Bíblia em 92. A Bíblia que eu tinha lá em casa, na verdade, era uma muito antiga, que os meus pais tinham ganhado. Minha mãe, na Costumava verdade... ser daqui as grandes? Não era da grande, mas era uma pequenininha, que na época, quando a minha mãe morava na fazenda, passou um vendedor, né, vendendo essa Bíblia. Meu avô comprou, foi a Bíblia que nós sempre lemos. Mas depois eu entendi, falei, mãe, eu acho, né, tinha participado de alguns encontros, eu acho que essa Bíblia não é católica não, mãe. E não era. Essa Bíblia era evangélica, mas era a palavra de Deus. E posterior a isso, quando eu fui convidado para esse primeiro encontro em julho de 92 do grupo de jovens da Renovação, eu não tinha Bíblia. E quem me emprestou a Bíblia foi a Dona Aparecida. E aí vai eu lá para o encontro da Renovação, e ali foi um marco na minha vida. Então eu já estava ali engajado com o grupo da escola, estava engajado com o grupo do Padre Rui, e de repente eu conheço a Renovação Carismática Católica, né? Ali num período em que quem fez as pregações para nós foi o Toninho Freitas, quem fez as pregações para nós foi o Clênio Carvalho, o Sr. Gerson e mais alguns jovens que já estavam ali, inclusive o Rodrigo, a Ana Cláudia, a Marilene e mais uma galerinha. E aquilo foi para mim como se os meus olhos estivessem sendo desvendados, de tirar uma venda. Eu falei, gente, eu não sabia que a fé católica poderia oferecer tudo isso. E a partir daquele julho de 1992, era um sábado à noite, no momento de oração, eu me lembro que eu estava sentado na casa de Cursilho, que é também um espaço de fé e de conversão de muita gente, em que eu fiz uma oração muito basicamente, que era o seguinte: Senhor, eu não sei o que vai ser da minha vida da agora para frente, mas eu estou te pedindo, nunca permita que eu me afaste de Ti. A minha oração foi essa. E até então, o Senhor tem sido muito fiel comigo, Ele nunca permitiu que eu me afastasse dEle. Passei por períodos de dificuldade, deserto, aridez e escassez e etc., mas nunca me afastei. Então, aquele momento ali em 1992, ele definiu a história da minha vida. Foi um dos anos assim mais fantásticos da minha história, em todos os sentidos. Eu ia te perguntar que nesse tempo de lá para cá, você nunca se afastou? Você sempre esteve envolvido? Ou você parou de caminhar por um tempo, parou de servir? Mesmo no período em que meus amigos, eu me casei em 98. E quando eu casei em 98, os meus amigos mais próximos, eles falavam assim, olha, agora esse ano você vai dar um tempo para você se dedicar à família e etc. E de fato, naquele ano eu tive ali menos atividades, não parei totalmente, né? Mas foi um ano ali de entender o que era o casamento. O casamento é algo que você tem que investir nele, você não pode levar como qualquer coisa.
E posterior a isso, eu sempre estive em algum dos campos de missão, ou das pastorais, ou do SCC, ou da própria missão de consagrado, sacramentino. Então assim, eu nunca parei e também nunca fiquei atrás de coisa para fazer, não. As coisas meio que para mim, elas iam acontecer na medida que eu fui sendo chamado, convidado, porque eu nunca gostei de impor minha presença em lugar nenhum. Então, talvez eu não sou um cara sistemático, mas eu tenho alguns princípios. Eu acho muito ruim falar, você tem que me chamar para isso, você tem... Não. Falou, olha, eu tô aqui, se precisar de mim, tô de boa. Se não chamou, tô tranquilo. Eu não tenho essa necessidade de estar sempre em evidência, não. A minha preocupação é não estar engajado em algum projeto de missão. Isso me preocuparia. Mas então, é tanta possibilidade, é tanta oportunidade. E quando, lá acho que 2002, 2003, por aí, é que eu fui colocado como coordenador da Renovação Carismática Católica. Na época, o bispo era o Dom João Bosco e a minha vice, né, que é uma das pessoas mais fantásticas que eu conheci, a Maria Augusta. E eu me lembro com clareza, João, além de toda a missão da renovação, eu me lembro de um episódio muito forte que nós estávamos fazendo o encontro da renovação. A gente tinha criado a ideia de congresso. Até ali por volta de 2001, 2002, não existiam congressos diocesanos da renovação. Existiam encontros, mas não congressos. Sim. E aí, na coordenação, quando era o Laércio, eu era do núcleo, eu falei assim, gente, poxa, a gente precisava ter um encontro para reunir a diocese. E aí nasceu o congresso. E esse congresso, dessa vez, ele aconteceu lá nos Capuchinhos, e nós não tínhamos lugar de hospedar o povo, e levamos para o Santa Terezinha, que era uma escola. E chuva que Deus manda. Esse congresso deve ter acontecido em março. Em geral, nossos congressos aconteciam em março. Gente, alagou Santa Terezinha. Eu me lembro. Eu estava nesse Alagou. E carrega colchão, e aquele desespero, e aquele negócio. E nós com um lote que a renovação havia ganhado uns anos antes, na época, luta do Sogesso, do Padrinho Vicente e tal. E tá lá o lote com uma casinha, e nós passando aqui as perrengues. E eu me lembro como se fosse hoje. Lá no Santa Terezinha tem um palco, tá lá a comunidade. Eu ia começar a falar com o povo, isso depois de um período muito pesado, provavelmente foi de sábado para domingo, essa chuva pesada. Quem se lembrar depois aí, deixa nos comentários. Aqui. Verdade, interage. Interage. Oi, me segue lá no meu canal, Braz Paulo, também vou aproveitar para fazer o final, vamos falar desse canal aí. Aí, gente, olha só, o que acontece? A Alice, que foi coordenadora também por períodos, ela foi coordenadora pelo menos duas vezes. A Alice vem de lá para cá e fala assim comigo: ô Braz, nós temos aqui o terreno, nós precisávamos fazer uma construção. Porque olha o que o povo está passando. E a Alice, quem conhece a Alice sabe, né? Coragem. Coragem. E bravo, né? E bravo, firme. Nossa Senhora, benza a Deus. Glória a Deus. E aí ela, nós tínhamos que fazer não sei o que e tal. E olha o que a Alice falou pra mim. Isso aí é pra gente, todo mundo começa uma construção, tem que começar iludido, senão ele não começa. Só pra deixar claro. Não, Brás, com uns 30 mil nós faz um salão lá. Eu falei, não, Alice, vamos ver. Então, ok, vamos falar isso pro povo. E aí que começou, cantou, tal, fez o trem. Eu lembro que eu peguei o microfone e falei assim, gente, antes de mais nada, é muito triste não ter casa. Eu lembro que a fala começou desse jeito. É muito triste não ter casa. O que nós passamos ontem, gente? O que foi o dia de ontem? À noite. Porque nós não temos um local para acolher os servos. Nós não temos. E temos um lote lá no Ipanema, tal. Né? Na época já era muito complicado fazer encontro na casa de Cursilho, por N motivos. E aquilo foi tão de Deus, foi uma inspiração tão grande, que nós já saímos dali com um projeto de construção. Não um projeto, né, feito, mas aí veio, se não me engano, o Lúcio, fez ali um projeto de verdade, aí nós fizemos uma estimativa de custo. E quando eu deixei a coordenação, o salão já estava em condição de fazer os primeiros encontros. Então, assim, é um negócio que eu falo que, claro, cada coordenador deixa seu legado e cada um foi colocando seus tijolinhos depois, mas assim, eu estava lá na pedra fundamental, né? Lá no nosso terreno ainda tem uma cruz até hoje, que é daquela primeira época de quando eles colocaram a cruz ali.
e como que isso é importante, né? Aquela causa da construção, ela uniu a diocese, porque não era a sede da Renovação de Patos, era a sede da Renovação Carismática Católica da diocese de Patos de Minas. E isso, assim, ficou tão forte no coração das pessoas que depois ajudou a manter o escritório, ajudou nas outras promoções. Ajudou na unidade. Ajudou na unidade, porque quando você está todo mundo na mesma casa é mais fácil você contribuir. E as pessoas nem se lembram a polêmica que foi, mas vai fazer longe desse jeito, vai fazer longe desse jeito. Hoje o pessoal não acha nem lugar de estacionar de tanta gente que mora lá, está do lado do estádio do Mamoré, futuramente ali vai ser um loteamento à frente, provavelmente uma parte daquilo ali deve virar uma avenida, e é um espaço fantástico hoje. Exatamente. Né? Então assim, eu tenho uma alegria de recordar isso, e quero mais uma vez agradecer a todos os servos e servas, os que estão e os que já foram, e aqueles que já estão com Deus, como a ajuda de vocês foi importante. E coloco aqui, né, duas ajudas muito importantes, que foi aí a Maria Augusta, né, e que foi também a figura do Dom João Bosco. Eu me lembro que nós falamos com o Dom João a princípio, ele ficou meio assim, e aí nós tínhamos uma carta na manga, né? Passado o tempo obsequioso aí do silêncio, a gente pode falar, porque se a gente não construísse mesmo, o terreno poderia ser revertido a quem doou. E aí nós mostramos, né? Falou, aqui ó, Dom João, pode ser que o terreno é mesmo, vamos construir. E aí começou. E no que começou nunca mais parou, tá igual a Basílica de Aparecida, né? Os coordenadores vão continuar a ter o que fazer. Porque agora é reformar, é aumentar, é fazer outras coisas. Então, assim, cada coordenador que veio a posteriori, um arrumava o piso, outro arrumou o forro, outro arrumou a janela. E recentemente fizemos estacionamento. Fez o estacionamento fantástico. E o Dom João Bosco, quem conhece a sede, aquele sacrário que está lá foi uma doação pessoal dele para nós. E a imagem de Nossa Senhora, do nosso saudoso Antônio José de Freitas, Toninho, que também é um cara que sempre amou demais a renovação. Brás, e quando você conta essa história, sabe que eu de ficar assim, eu de arrepiar. Mas é emocionante. É muito assim, da alma mesmo. Enquanto você ia falando, eu estava até me segurando um pouquinho, porque eu me lembro de uma pessoa que eu amo muito, você também com certeza, que recentemente foi para Deus, que é a Raquel. Nossa Senhora. E a Raquel, tinha algo nela, né? Para nós, tia Raquel, vamos lá, porque falar Raquel é até estranho, né? Tia Raquel. E a tia Raquel tem algo ali que você falou, Maria Augusta, e eu lembrava dela, que a coragem da tia Raquel, no sentido, por exemplo, um dos grandes atos ali, você sabe muito bem, melhor do que eu, era o material reciclável. É verdade. Nós saímos nos eventos, nós saímos na cidade, armava caminhão, pedia doação de material reciclável e vendia. Então ali tem doação de gente demais naquela sede da renovação. Sabe? Encontrar a gente hoje, poder falar isso, o pessoal poder acompanhar, porque isso mesmo quem não é aqui da nossa diocese, que graças a Deus muita gente está nos acompanhando em vários lugares, isso de alguma forma motiva, porque a gente pode fazer coisas simples, e com esse simples de um e de outro, quando essa força se une, está lá a nossa sede hoje, tem muita coisa para ser feita, mas é um lugar onde nós já fizemos grandes eventos, nós já fizemos show vida na sede, colocamos lá quase 1000 pessoas, uma tenda, gente, então assim, a gente quando tem coragem de se unir, de falar, cara, eu preciso de você, nós temos que trabalhar junto, a coisa acontece de uma forma extraordinária. Joãozinho, você que tem uma participação muito forte com as coordenações, né, acima, quantas vezes que vieram pessoas de fora e falavam assim, peraí, é da renovação? Exatamente. Essa sede é da renovação, porque o normal, quando a gente vai nos encontros fora, salvo exceções quando é canção nova e alguma estrutura muito grande, é a gente fazer o encontro aonde? Escolas, locais alugados? Escolas, casas de encontro, congregações que permitem Sede, que a gente espaço. use os espaços, e nada contra, eu estou dizendo que é para nós uma alegria muito grande saber que a Diocese de Patos de Minas tem uma sede que, fora esse período terrível de Covid, a gente pode colocar lá 600 pessoas. E acolhe bem todo mundo. Então, assim, é uma alegria muito grande. Quer dizer, e foi feito por A ou B? Não. Foi feito pela comunidade da Renovação Carismática Católica dessa diocese.
E veio doação até de outros lugares. Sim. Veio muita coisa de outros lugares. Para nós é uma imensa alegria, é bom demais. Bom demais. Interessante que um dos irmãos de caminhada nosso que a gente ama muito, que é o Marquinhos, a conversão dele aconteceu na construção da sede da renovação junto com o Sr. Juarez. Não é? Isso é verdade A mesmo. conversão dele Eu estava aconteceu lá. ali. E eles falavam assim que ele ficava impressionado, por exemplo, não tinha nenhum material, de repente chegava um caminhão de areia e 20 sacos de cimento. Quem doou? Quem doou? Nem imaginava, simplesmente chegava. Então assim, Simplesmente chegar. é o ato de, como diz o Salmo, né? O justo vive pela fé. E a renovação, o nosso movimento, e todos aqueles, né, independente se é da renovação ou não, que fazem essa experiência de fé, vivem isso de forma constante. Isso é muito verdade. bonito. Brás, eu toquei no nome, você tocou em outro, mas lembrar da renovação sem lembrar de pessoas que nós amamos tanto, que foram tão importantes, eu acho que seria até um desrespeito com essas pessoas. Verdade. Pessoas que já partiram, que deixaram saudade. Vamos relembrar alguns? É claro que a gente corre de esquecer alguma pessoa. Corre. Se nós esquecer, coloca nos comentários aí quem nós esquecemos de citar. Verdade. Mas você que com esse tempo é um pouco mais que eu de caminhada aí, pessoas que fizeram parte desse movimento que hoje são nossos intercessores, eu creio. Olha, eu vou começar com uma pessoa que eu não conheci, mas a força dele, a presença dele era tão grande na renovação quando eu cheguei, que durante anos eles falavam dele. Tinha um senhor que chamava Aristeu, que o pessoal chamava ele de Teteu. Eu sei que ele era músico e todo mundo comentava: o Teteu, seu violão e uma caixinha de som. E eles rodaram Minas Gerais, porque aqui eu quero fazer um resgate histórico. A renovação sediada em Patos de Minas, ela foi semente de vários grupos de renovação de Minas Gerais e parte do Goiás. Porque quando o Clênio Carvalho, primeiro nome que eu vou citar, conheceu o Padre Jonas e no início da renovação eles tinham amizade, né? O Clênio Carvalho tinha amizade com o Padre Jonas na época, hoje ele é monsenhor, né? Mas na época era padre. O que aconteceu? Essa experiência aqui em Patos, que era diferente de todas as outras, porque nos outros lugares do Brasil aconteciam os encontros de oração e seminário de vida. Em Patos aconteciam as chamadas etapas da renovação. Então tinha a primeira, segunda e terceira, que eram as principais. Depois vieram a quarta e a quinta. A quarta, quinta e até a sexta etapa tinham mais cara do Sr. Gerson, que é o segundo nome que eu coloco aqui. E primeira, segunda e terceira era muito cara de Clênio Carvalho, Toninho e também Sr. Moacir, que era ligado ao Márcio Tecidos na época, que era uma pessoa que dava uma força para a juventude, dava aquele vigor. E dentro desse conjunto, eu me lembro também, e foi uma pessoa que quando partiu eu senti demais, doeu aqui, era a Ladita. A tia Ladita, ela tinha uma presença com a juventude, porque são dois momentos. Quando eu era bem mais novo, né, aquele grupo mais de frente era um. Quando eu estava mais velho, mais maduro, por assim dizer, aí sim, aí eu tive mais contato com o Sr. João Manuca, que está com Deus, com a tia Raquel, né? E assim, esses grupos, obviamente, eles se complementavam, como tem que ser. A igreja é isso, né? A igreja é isso, né? Eu me lembro da Angelita, né? Nosso produtor lembrou. Intercessora. Gente, a Angelita era uma das grandes intercessoras da diocese. Fábio. Né? O Fabinho, né? O Fabinho, assim, ele deixou um rastro de saudade gigante, porque ele tinha um coração, assim, fora do comum. Como que o Fabinho era amado? O Fabinho ele andava em qualquer ambiente, qualquer lugar, e era querido por todo mundo, por quem rezava e quem também não. Então, estas pessoas, a gente obviamente vai esquecer um monte de gente. O Toninho, que você citou agora há pouco, né? Assim, e a obra de Deus, quando de Deus, vai acontecendo isso. Pessoas vão partindo, né? Pessoas vão nos deixando, e o Senhor vai colocando outras. E aí, aquela primeira grande experiência, né, que aconteceu comigo, João, que lá naquele dia, por exemplo, estava o Clênio, que estava, por exemplo, o Sr. Gerson, né, que aí agora eu vou citar pessoas que estão vivas, que estava a madrinha Eva, que estava a madrinha Alzina, ali foi o meu momento. Hoje, pessoas que estão iniciando, elas viveram esse momento contigo,
Naquele dia que você estava naquele momento fazendo a oração, aquela pessoa que está ali com 14, 15, 16 anos, me lembra muito algumas pessoas no Missão Vida Nova, porque a gente está conectado, não tem jeito de desconectar essa realidade, tiveram aquele momento com a gente. E outros que virão depois vão ter com aqueles que tiveram conosco. Então esse discipulado, ele é maravilhoso. E eu acho que é importante que ele seja um discipulado sem cobranças. Eu não gosto de ficar cobrando, não sirvo para cobrar essas coisas. Mas eu sirvo muito para dar muito graças a Deus pelas pessoas que se dedicaram à vida de evangelização. Mesmo aqueles que deixaram o caminho, mas quero e penso na esperança de que Deus vai ter para eles muita misericórdia por aquele período em que eles estiveram ali servindo. Que eles fizeram. É isso aí, Café com Esperança, compartilhando histórias, é bom demais. Brás, tem uma história engraçada, nós vamos contar no próximo bloco. Aquela da Paraty, que você me zoou quase um ano por conta dela. Eu e o Brás, nós não vamos deixar isso aqui só de figurina aqui não, só de enfeite não. Ele já está tomando um cafezinho, mas nós vamos aqui deliciar com essa delícia desse bolo, desse pão de queijo, deixar você com água na boca e a gente volta daqui a pouco. É isso aí, valeu, gente. Pois só tu tens, Senhor, palavras de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me alcança. Café com Esperança de volta para nosso terceiro bloco, nosso último momento aqui. Que Mas pena tá que acabando já. Já tá acabando. Ainda Mas bem que eu já comi, ó. Vocês viram que a coisa aqui não tá igual antes, né? Nós fizemos aquela pausa, mas é claro, é Café com Esperança. Mas não tinha só nós dois aqui não, tem um povo aqui atrás. Nós não comemos isso tudo sozinho não, só para deixar claro. Eu e o Brian, nós estamos de dieta. Dieta da lua, se fosse lá, nós comemos até ela. Então é o seguinte, nós estamos aí com esse nosso último momento. O Brás é um comunicador, é um professor, tem também um canal no YouTube, né, Brás? Fala pra nós o que é esse canal no YouTube, conta pra gente. Então, gente, esse canal na verdade ele é antigo, eu usava para deixar algum vídeo para os alunos e tal. E aí eu comecei a deixar ali algumas mensagens ou algumas matérias, reportagens, e até para facilitar a comunicação com as pessoas, porque às vezes quando você vai colocar um vídeo solitário mesmo no WhatsApp, ele roda, né? Difícil, às vezes não vai para a pessoa. Então no YouTube você tem um acesso mais amplo. Então eu faço questões gerais, você pode encontrar uma oração, às vezes um depoimento, né? O último vídeo que está lá fala lá do Soosmar, que teve um problema sério aqui em Patos. Quando a gente está fazendo essa conversa, nós estamos passando um momento de enchente muito grave, questão social pesada. Então 2 enchentes em um mês, né? E essa tende a ser maior do que a primeira. Exatamente. Então ele é um canal de diversidade lá, né? Vários assuntos. E é Brás Paulo. Quem puder se inscrever, me ajude a chegar nos 1000 também, por favor. Tá chegando. Tô quase lá, tá? Brás com Z. Brás com Z, Brás Paulo. Alguém, por favor, ponha na legenda aqui, por gentileza. Eu vou pedir pro produtor e diretor de tudo isso aqui fazer, pode ser, porque já tomou o lugar de diretor e de produtor. É verdade. E ele também tem, né, o Thiago, meu afilhado, meu parceiro nesse trabalho. O Thiago vai ser esse aqui, ó, gente. Siga-o. E o menino é um artista, hein? Voo Suave com Som. Ele faz um trabalho de filmagem, né? Inclusive lá no canal do Palavra de Esperança já tem lá o link, o pessoal acompanhar, filmar da Catedral. Aonde? Nos cards. Aqui é natural, é assim, na hora. Dorma tudo. Eu tô. Tá lá em cima, no cantinho do canal, combinado? Então vocês vão entrar lá, a Catedral filmada de uma forma, não sei se você chegou a ver. Que trabalho lindo, gente. Que coisa linda ficou a Catedral de Patos de Minas. E devagarinho a gente vai colocar. Drone? Com drone. Fantástico. Eu vi algumas imagens, muito bonito. Voo Suave com Som. Então o pessoal pode se inscrever lá também e acompanhar. E esse trabalho também é uma evangelização, mostrar essa beleza da nossa cidade, da nossa região. Quem sabe aí da sua cidade pode contratar ele também, pode entrar em contato com o menino, né? Ele viaja, viu, gente? Ele vai, coisa boa. Brás, nós vivemos um momento muito atípico, muito difícil, e nossa geração acho que não viveu um momento como esse, né? Que é essa questão dessa tragédia, dessa peste, de qualquer nome que quiser chamar dessa pandemia. E diante de tudo isso, a gente não pode ficar parado somente na dor, no sofrimento, por mais que é muito doloroso, muito sofrido, perdemos pessoas queridas que amamos nesse tempo, e nós não estamos aqui querendo isolar isso e não fazer de conta que isso não existiu, não. Nós sabemos da seriedade do momento, nós sabemos o quanto isso é doloroso, mas nós também temos que projetar. Temos.
nós também temos que sonhar. Eu tenho uma música do Rosa de Saron, que particularmente eu gosto muito, que é Sol Ainda Brilha Lá Fora, que a canção chama. E ela tem um trailer, um clipe maravilhoso que faz uma reflexão nesse sentido, de alguém que está lutando para que o outro que está na escuridão, na penumbra, na tristeza, saia e veja que o sol ainda brilha. E aí nós lembramos também de Legião Urbana e tanta coisa boa que tem, né? J Quest, que eu particularmente gosto, que fala de dias melhores. É isso. O Café com Esperança, compartilhando história, nós vamos falar de fé, nós vamos falar de histórias da vida, mas nós temos que falar de sonhos também. Temos. Então assim, eu queria que você falasse assim de uma forma, na sua visão, o que esse tempo daqui para frente, que a pandemia não acabou, nós sabemos disso, temos que ter todos os cuidados, mas em relação ao que nós já vivemos, ela deu uma amenizada, né? Acredito eu assim que amenizou pelo menos na questão da internação, dos casos graves, pelo menos essa é a minha visão. Mas tem muito caso ainda. Tem. Mas nós temos que sonhar. Nós temos que ter dentro de nós a esperança. Sim. E aí, irmão? Gente, a primeira coisa, né? E já que ele citou o Rosa de Saron, a música do Rosa que mais me marcou quando eu estava lá no início. Eu já carreguei o Rosa de Saron no Fusquinha amarelo do meu pai. Primeira vez que eles vieram aqui. Quando eles vieram aqui a primeira vez, tinha um chapeuzudo, era outra formação. Eu fui pegar eles na rodoviária, não sei bem porquê, acho que uma parte veio de carro, não sei se esses caras vieram de ônibus. Eu sei que eu fui buscar eles na rodoviária, cara, quando eles entraram no Fusquinha fez assim, o mais magro era igual eu, bicho. Era tudo peso pesado? O mais magro era do meu porte físico. Acho que na época ainda tinha um cara que chamava Bortolato, que depois gravou o Heaven's Dance, cara que eu queria até saber o que foi feito dele. Mas só para dizer assim, a música que eu tenho de referência deles é uma que chama Recomeçar. E que todo tempo é tempo de recomeçar. E eu falo assim, todo recomeço, ou começo, ou perseverança, ou consistência, ou constância, né, que já foi nome de gente, mas também é um termo bíblico. Ter a constância, gente, é não perder a fé em Jesus Cristo. A fé não necessariamente está vinculada ao fato só das coisas darem certo. Porque a perseverança, ela se realiza quando justamente parece que as coisas às vezes estão desmoronando. Quando as coisas parecem que elas estão invertidas. Quando parece que as coisas não estão como eu gostaria. É nessa hora que a fé faz a diferença. É nessa hora, João, que tudo aquilo que nós nos alimentamos da palavra, do santo texto, da doutrina católica, das orações, é que aquilo ali vem fazer ali aquela realidade que a Bíblia fala. O que é a casa construída sobre a rocha? E por que faz diferença estar sobre a rocha ou estar sobre a areia? Bom, se ela estiver sobre a areia e nada acontecer, ela não desaba sozinha. Mas a palavra de Deus é clara, no mundo tereis aflições. E às vezes, esse messianismo que às vezes vem aí de algumas pessoas, dizendo, não, agora o mundo acaba. E será que aqueles que viveram as primeiras pestes também não pensavam, agora o mundo acaba? Imagina pessoas que viveram Primeira e Segunda Guerra Mundial, pessoas que vivem em países de guerra. Quantas vezes os papas, todos que eu me lembro, fazendo mensagens para lugares onde tem ataque terrorismo, onde tem guerra civil e tal, e sempre falava, esperança. Não desanime, pequeno rebanho. É uma fala da pessoa de Jesus, mas também era uma fala recorrente de São João Paulo II. Não tenham medo. A gente sabe, nós temos que fazer a nossa parte, mas se o medo nos pega, se o medo paralisa, né? nos agarra, ele nos paralisa. Sabe, tem muita diferença, né, Joãozinho, entre medo e prudência. Jesus fala, sede prudentes. Ele não diz, tenham medo. É o contrário, ele fala, sede prudentes, não tenham medo. Eu não vos abandonarei. E aí tem uma fala que eu digo sempre que... você sempre fala isso. Falo porque é muito da minha alma. O nosso Deus é o Emanuel. Deus conosco. Deus conosco. Presente. Deus comigo. Então eu estou blindado. Não. Nós temos que é outro pensamento muito errado, né? Eu rezo, nada de ruim vai me acontecer. Não. Gente, entenda. E isso tem a ver com algo que você comentou antes.
às vezes o nosso povo perece por falta de conhecimento, né? Nós não rezamos, né, naquela expectativa de que nada aconteça. Nós temos a esperança de que nada de ruim nos aconteça e, caso aconteça, que nós tenhamos força para superar. E uma vez que algo aconteceu que nos chateou, magoou, feriu ou levou alguém que nós amamos, o olhar de Deus seria o seguinte, né, do ponto de vista do homem e da mulher de Deus: tudo isso aconteceu, estou triste, estou ferido, estou machucado, tá, e agora? O que eu vou fazer? E aí que entra a importância de um espaço como esse, justamente para falar da esperança, para falar da vida, para falar da história, para dizer o seguinte: gente, às vezes você está lá rezando para o seu santo de devoção e você imagina o quê? Que a vida daquele santo foi um mar de rosas. A gente falava isso antes de começar. Que ele não passou uns apuros, que ele não foi caluniado, que ele não foi ali colocado numa situação para ser desacreditado por todo o povo. Sabe, é isso, é disso que nós estamos falando aqui. Ninguém quer sofrer, o ser humano não gosta de sofrimento. Mas a palavra de Deus, o exemplo de Jesus, ele vai dizer: olha, se perseguiram a mim, vão perseguir vocês também. Agora, qual é a minha postura diante dessa perseguição? Gente, o que é perseguição? Gente, pode ser a doença, pode ser aquela dívida, pode ser aquele momento de desemprego, mentiras. Pode ser a calúnia. Gente, tudo isso pode acontecer. Aí você fala assim: mas por que está acontecendo comigo? Aí, se a gente estiver bem amparado na Sagrada Escritura, não quer dizer que eu não vá sofrer, não quer dizer que eu não vá sentir o golpe. Porque tem gente também que ele finge que está tudo bem e não está. A gente tem que ter o momento da partilha, ligar às vezes para o Joãozinho, né, e falar assim: João, reza para mim, irmão, hoje está tão difícil, hoje está assim, assim. Como a gente assim, faz assim. isso muito, graças a Deus. Por favor, reza. Eu não vou rezar. Eu posso ou não até falar o motivo, mas o fato é que eu sei que eu não estou sozinho. Eu sei que aquilo que está acontecendo comigo, outros já superaram em outros momentos. A Bíblia, gente, a palavra de Deus, ela não desatualiza nunca. Ainda é o livro mais vendido de todos os tempos, porque a palavra de Deus, ela sempre tem uma nova fonte de inspiração, porque é o Espírito Santo. A mesma palavra que você leu ali uma semana atrás, que de repente, nossa, legal, bonito, ok? Você lê naquela semana com um outro sentimento, você fala: cara, essa palavra abriu minha vida, me deu suporte, me deu sustância, como diria lá na roça, para seguir adiante. Porque se também a gente não estivesse alimentando a palavra, da nossa oração, dos momentos de fé, tudo que acontecer a gente cai por terra, né, Joãozinho? Isso que o Braz está falando é tão forte, né? Eu até deixei a Bíblia aberta aqui no livro de Eclesiástico, que é uma leitura muito conhecida para nós, no capítulo 2, está dentro exatamente do que você disse. Meu filho, se te ofereces para servir o Senhor, prepara-te para a prova. Endireita teu coração e seja constante. Não te apavores no tempo da adversidade. Une-te a Ele e não te separes, a fim de seres exaltado no teu último dia. Tá vendo? É o ato da paciência, é o ato de saber esperar as coisas acontecerem no seu devido tempo. Uma característica no Braz que me chama sempre muita atenção: o Braz é muito simples e o Braz é muito direto. Eu falo que eu e o Braz, nós somos os caras que, quando alguém pede pra gente rezar, as pessoas quase sempre ficam frustradas. Porque nós não inventa palavra. Pai, em nome de Jesus, abençoa esse teu filho, derrama sobre ele o Espírito Santo e cura ele. Em nome do Pai, como já aconteceu comigo, da pessoa olhar para mim e falar assim: mas já acabou? Como se fossem as nossas palavras que iriam resolver o problema. E eu acho que isso é um grande erro nosso, que as pessoas querem, parece que a gente obriga a Deus a fazer as coisas. Oh, Pai, eu te peço em nome de Jesus, e é agora, é nesse momento. Peraí, as coisas não são no meu tempo. Eu rezo, eu tenho fé, mas eu tenho que acreditar na oração que Jesus me ensinou: seja feita a tua vontade. Você lembra da tia Laura? Só de falar, não cheguei a conhecer. Gente, eu não conheci. A tia Laura é uma a do Halel, não é? É, uma das fundadoras da renovação aqui no Brasil. E ela tinha um dom de cura. Junto com o padre Eduardo, não era? E ela tinha um dom de cura muito grande. E o que acontecia? Inclusive tinha o dom de cura e morreu de câncer, só para deixar claro como é que as coisas não são como às vezes a gente pensa. Nunca conheci, nunca vi um retrato, mas eu me lembro das pessoas comentarem, principalmente quando a gente estava fazendo formação para o Ministério de Oração por Cura e Libertação, e alguém falava assim: olha,
conseguiu o telefone da tia Laura, na época era telefone fixo, e ela atendia as pessoas. Tia Laura, porque eu tô com essa doença, não sei o que, e falava, beleza, meu filho, então vamos lá. Pai nosso que estás no céu, Ave Maria e tal, amém. Acabou, o Senhor vai fazer a obra dele. É isso, às vezes a gente fica assim achando que somos nós, multiplicando palavra, e não é. É claro, gente, que é bom ouvir uma boa oração, Lógico. é bom ouvir uma pessoa inspirada pregando e tal, fazendo tudo que tem que fazer, mas entenda, a diferença não é isso. O que faz a diferença não é isso. É a vontade daquela pessoa de rezar, ok, mas a decisão final sempre será de Deus. A decisão sempre será do Senhor. Tanto é que às vezes para algum caso você rezou pouquinho e foi lá e resolveu rápido, e no outro você morreu de rezar e não adiantou, entre aspas, nada, não foi o que você queria. Mas quem errou? Não é isso. Deus tem um projeto, Deus tem algo para a nossa vida, a nossa vida está conectada à vida de várias pessoas, e se a gente tiver um olhar que for meramente humano, a gente vai passar a vida decepcionado. Agora, se a gente tiver um olhar onde a gente, Senhor, eu quero ver o mundo com os teus olhos, aí muda. Porque mesmo quando vier a carestia, a dificuldade, a doença, etc., muito para além da cura, irmãozinho, a gente quer a salvação. Porque é uma coisa que às vezes as pessoas confundem. Exatamente. Né? Eu amo a casa da Mãe Aparecida, eu acho aquilo um lugar mais bacana que tem no mundo, é ali. A casa da Mãe Aparecida. E várias pessoas vão ali com o seu coração derramando, e a gente vê as pessoas pagando a sua promessa. E tudo isso é válido, tudo isso é maravilhoso. Porém, eu me lembro muito daquela passagem dos 10 leprosos. Tudo bem, voltou e agradeceu. Mas é exemplo, né, da mulher que foi pega em adultério. Será que a gente mudou de vida? Porque o que leva para a salvação é a mudança de vida. É aquela vontade de servir ao Senhor. Não significa que a gente será perfeito, que seremos perfeitos. Mas é aquela vontade imensa, gigante. Eu quero fazer da minha vida o que Deus quiser. E isso às vezes vai sendo deturpado por algumas pessoas que pegam a palavra de Deus e falam assim: Deus, você tem que me dar, Deus, você tem que me oferecer. Acho que Deus é um garçom. E eu falo, gente, Deus não é um maître, Ele não é um garçom, Ele não é um coordenador de coisas para me dar. Ele é Deus. E veja, sou eu que preciso dele, não é Ele que precisa de mim. E às vezes até... Também não vou rezar mais, não vou adorar mais. Ele vai continuar sendo Deus. A música está certa, Ele continuará sendo Deus. Então essa riqueza da palavra, né, junto com o nosso coração, e tentar ter um ouvido dócil ao Espírito Santo, faz a nossa vida ser mais leve, irmão. Porque também há pessoas, e isso me dói muito, há pessoas que por causa, né, da pandemia, elas pararam de viver. Elas sobreviveram, mas não vivem. É tanto medo, é tanta angústia, é tanto pavor, é tanto medo por terceiros, medo por fulano, que a pessoa paralisou. Para além das sequelas que Covid deixa mesmo, tem pessoas que estão com sequelas emocionais muito graves. Então assim, gente, vamos fugir desse medo. Não é abrir o peito e opa, vou fazer de qualquer jeito. Não, mas é ser dócil àquilo que Deus tem para nós. E essa docilidade vai fazer com que cada um de nós encontre aonde servir. E aqui eu falo a você que está me vendo, ouvindo, que já coordenou alguma coisa na igreja, que talvez hoje ninguém mais te liga, te respeita, né? Te dá aquele toque, fala assim, poxa, fiz tantas palestras, coordenei isso, fui eu que fundei a tal igreja, ajudei não sei o quê, e hoje você está, entre aspas, esquecido. Hoje a gente tem a internet, a gente tem as pessoas que estão precisando, tem pastorais sociais, tem grupo de oração. Não tem problema a gente voltar e sentar no último lugar do banco, não, tá tudo certo. É Deus que tem que saber o que você fez. Não Seu fica nome cobrando das pessoas, está não. inscrito lá, né? Não pensa que as pessoas não lembram. Não, ok. Mas se Deus lembrar, tá tudo certo. Valeu a pena. Valeu a pena. Braz, nós não podia terminar esse momento, até que eu prometi no segundo bloco, aquela história da Paraty que você me zoou e me zoa. Eu não lembro de nada disso. E me zoa até hoje. Um dia nós fomos para uma missão em Serra do Salitre, era oficina de pregadores, que para mim foi uma das melhores coisas que a renovação já viveu aqui na diocese. Foi no meu bacana tempo. mesmo. Que a gente ia ali trabalhar com o povo, com pedra bruta mesmo, para começar a pregar do zero. E o resultado no final era uma coisa estrondosa, tanto é que tem uns pregadores que saíram daquele momento, estão aí até hoje, servindo a Deus na diocese e até além da diocese.
Mas aí o que acontece? Naquela época, eu um pouquinho mais jovem, né? Eu tinha lá meus 30 e poucos. Mais cabelo, Mais barba. cabelo, né? Voltando ao início do bate-papo, que eu tinha que lembrar desse assunto. Aí o Brás Paulo chega lá na onde a gente marcou de sair, ele já entra dentro do meu carro falando assim, carro de boy. Eu falei, o que você tá falando, Brás? Conta aí como é que era o carro. O carro era fantástico. Hoje a gente sabe que, né? Quem lembra do filme Velozes e Furiosos? Gente, era chão de busão com luz de neon por baixo do painel. Eu falei, gente, mas o que é isso, João Batista? Né? Esse homem que só anda de sapato, bico fino e camisa gola polo. Fazendo de conta que é jovem. Gente, mas eu achei aquilo fantástico. Sonzão lá dentro. Sonzão fantástico. Obviamente ele comprou daquele jeito, né? Mas assim, gente, foi uma experiência, né? Assim, muito gostosa. E assim, essa zoeira que os amigos se permitem, as pessoas que a gente gosta de verdade, elas são uma grande riqueza. Então, assim, cultivar a amizade, cultivar as pessoas, né? Eu nem sei, depois ele vendeu a Paraty lá, mas era um baita de um carro, né, João? Era um carro que eu gostava muito. Evangelizou muito, rodou essa diocese. Luzinha de neon e tudo mais. O João pega os carros com 3.000 quilômetros e entrega com 180. Tá? Comprar carro do João é revisado, mas é rodado. Obrigado por ter lembrado, senão não venderia nenhum carro, nunca mais. Ai, maravilha. Que roda. Brás, não tem nem palavras para agradecer esse momento que nós vivemos aqui. Espero que o pessoal também acompanhe essa linha de raciocínio que nós tivemos. Tudo que nós conversamos, eu tenho certeza que será motivo de risadas, de pensamento, de reflexão, de saudade para todo mundo. E foi uma alegria receber você aqui no canal Palavra de Esperança, nesse momento, Café com Esperança, compartilhando histórias. Que Deus te abençoe muito. Amém. E obrigado por tudo. E tamo junto, meu irmão. Se você precisar, você sabe que eu estou aqui, porque amizade é assim, é para todo momento. Deus te abençoe. Muito. Valeu. Tamo junto. Valeu, gente. Obrigado a todo mundo. Compartilha, se inscreve no canal, dá o seu joinha. Como que é mesmo? Brás Paulo. É Brás Paulo com Z, não tem erro não. Pronto. E o Voo Suave com som do meu amigo Thiago, que é o nosso produtor, nosso diretor. Segue aqui, ó, vai estar no link, vai estar nas hashtags, nas descrições, vai estar tudo aqui, tudo embaixo. Tá tudo aqui. Acompanha aí. Porque, Ana, nos cards? Tá no cards também. Você sabe Deus o que tem lá em cima no céu. Valeu, gente. O pessoal que nos acolheu aqui Abraço. nessa casa tão agradável, né? O Cristiano, a Jamília, Yasmin. Deus seja louvado pela vida de cada um. A gente preparou esse ambiente com muito carinho para nos sentirmos em casa. Valeu. Deus abençoe a todos. E não se esqueça, sede santos como Deus é santo. Amém. Pois só tu tens, Senhor, palavras de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me alcança. O café vai acabar, que eu tô bebendo tudo.